Meus irmãos, eu parei para meditar nessa carta e logo veio esse tema. Tem fama de estar vivo, mas está morto. E qual é o mais famoso aí que a gente vê em séries, filmes? É um zumbi. Em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. A gente estava na sequência das cartas do Apocalipse, a gente deu uma paradinha e a gente está retomando hoje, beleza? É a quinta carta que o Senhor Jesus escreveu às igrejas da Ásia. Nós vamos ver hoje a carta à igreja de Sardes, que diz assim: escreva esta carta ao anjo, ao pastor da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas é um zumbi, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarra-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. O Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos compreender as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu parei para meditar nessa carta e logo veio esse tema. Tem fama de estar vivo, mas está morto. E qual é o mais famoso aí que a gente vê em séries, filmes? É um zumbi. É um morto-vivo. Não é isso, mano? Você já assistiu série de zumbi? É feioso, né? Aí você explode a cabeça do cara, matar o cara lá mesmo, estourado, e sai correndo atrás das pessoas. E é isso, irmãos, que eu quero meditar com você um pouco. E o Senhor Jesus, o dono da igreja, Ele é o dono, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele começa a se apresentar a essa igreja dessa forma. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas, nós podemos entender logo no capítulo 1 de Apocalipse, que vai explicar que são justamente os pastores da igreja. Agora, os 7 Espíritos de Deus, eu parei nisso aí, irmão, eu fiquei pensando, como assim? João? Como assim 7 Espíritos de Deus? E isso já era uma reflexão anterior e calhou de ser, para nós nessa noite, porque o Espírito de Deus é uma pessoa da Trindade, amém? Você compreende? O Espírito Santo é Deus. Só que a parte, para a gente poder entender melhor, não tem como definir, sabe? Não tem como limitar também o agir de Deus.
é incompreensível a nós. Mas o Espírito Santo é a movimentação, é o poder. Ele não é apenas uma força, você entende? Ele é a pessoa de Deus que executa os movimentos de Deus. Ele está em movimento o tempo todo. E é por isso que quando a gente prova um pouquinho do Espírito Santo, é impossível ficar parado. Porque o Espírito Santo, ele traz consigo a vida. E esses 7 Espíritos que a gente está meditando aqui, eu quero entender da seguinte forma: 7 manifestações dessa pessoa, Espírito Santo. Se você observar em toda a Escritura, o Espírito Santo está presente desde o início, desde a criação, no monte, nos profetas, ele está em tudo. O Espírito Santo está lá e é a parte ativa do reino de Deus. Mas ele se manifesta de muitas formas, e 7 principais. E 7, o Jonas já aprendeu, significa o que mesmo, irmão? O 7? A perfeição. Glória a Deus. Aí, tá ligado? A perfeição de Deus, a sua plenitude. Hoje eu não quero ver textos, não, mas eu vou aqui, de certa forma, expor que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é consolador. Ele é o Espírito da verdade, Espírito de sabedoria e de revelação. Ele é o intercessor, ele é convencedor, ele é o guia e ele é o distribuidor de dons. Então, toda a palavra de Deus, ela está contida nessas 7 vertentes de movimentações ou de manifestações do Espírito. Consolar, irmãos, de quê? Do quê? Quando a gente pensa, ele é o consolador, irmão, porque só temos alegria e paz é no Espírito. Não tem como receber a alegria que o mundo oferece, porque ela é passageira. Mas a alegria no Espírito, ela é duradoura, ela é eterna, ela é completa. A paz que excede todo entendimento, aonde que acontece? Pelo Espírito. E ele nos consola das aflições que passamos, não é verdade? Sem o Espírito Santo ao nosso lado, irmão, a gente está num barco furado. Mas é esse consolo do Espírito que move a nossa vida e nos apega mais a Ele. Aleluia. E Ele, um dia, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Porque nós cantamos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é um tempo que as trevas vai romper, vai acabar, e a glória do Senhor, o sol da justiça, brilhará de uma vez por todas e colocará fim nas nossas tribulações e aflições. Então a manifestação do Espírito é em consolar. Amém? Você está aí? O Espírito da verdade, porque sem Ele, para falar a verdade que liberta, a gente vai achar que é loucura. O Evangelho é loucura para o mundo, irmão. As coisas espirituais, não tente entender ela racionalmente, naturalmente, que não vai dar. Fala para mim, cara, você toca com um cajado na água e o mar se abre. Fala para mim um machado de ferro pesadão que já estava mergulhado na oração faz flutuar. Explica isso, cara. Explica. Um sinal de Gideão, ele colocou uma esponjinha lá, né? Um algodãozinho. Vamos trazer a nossa realidade aqui. Se o Senhor mesmo que está me chamando,
que o orvalho molhe toda a terra e o algodão fica seco. E assim aconteceu. Agora, para comprovar mesmo que é o Senhor, faz o inverso. E aconteceu. Irmãos, Deus fez até a terra parar. Porque a gente sabe que não era o sol que parava, né? A terra, hoje a gente sabe disso. Mas naquela época ele não tinha essa ciência. Então ele orou para que o sol parasse. E teve um que pediu para retroceder, foi mais ousado. E aconteceu. Pensa nisso, irmão. A terra não só parar, mas voltar o tempo. Então, tamanho é esse poder de Deus, e que quando nós proclamamos isso, parece ser loucura, mas quando você tem o Espírito Santo, ele vai te conduzir à verdade. É verdade, cara. Você pode crer tranquilamente, porque é a pura verdade. Deus se fez homem, isso é loucura. Como assim? Deus se aniquilou, tomou a forma de homem. Ele veio no ventre da Virgem Maria. Como isso é possível? Pelo Espírito, e é a verdade. Amém? E pela verdade nós somos libertos da mentira, do engano de Satanás. E a sabedoria de revelação é justamente isso que nós temos nas mãos, a instrução de Deus, a bússola do crente, a palavra de Deus, que vai nos firmar em conhecimento e entendimento e as revelações daquilo que é profético. Toda palavra é profética. Ela aponta aquilo que Deus disse e que vai acontecer e que tem acontecido, e muitas coisas estão para acontecer, amém? Então, como você consegue discernir essas coisas, entender? É pelo Espírito de sabedoria e de revelação, a manifestação de Deus, amém? E Ele é o nosso intercessor, que é o quarto ponto de manifestação. Porque, sinceramente, irmão, se a gente for orar pela nossa própria vontade, a nossa própria mente, a gente é muito limitado. A gente não vai conseguir orar bem. A gente precisa orar aonde? No Espírito. O Senhor lhe dotou a igreja de um dom muito especial, que é o dom de falar direto a Deus, que é o dom de línguas. É um presente, é uma capacitação que não passa pelo filtro da sua alma ou daquilo que você está pensando. Você fala em espírito a Deus direto, ponto. Isso é muito maravilhoso. Se você ainda não desfrutou desse dom, busque isso. É uma capacitação aos santos. Entenda isso no nome de Jesus. Aleluia. E esse Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. E ele leva a Deus aquilo que realmente importa que seja dito. Que às vezes com a palavra a gente não consegue, mas muitas vezes com as nossas lágrimas nós conseguimos falar. Nosso coração. Aleluia. Isso é uma obra do Espírito Santo. E ele também veio para convencer. Ele é o convencedor. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Esse coração duro, teimoso que nós temos, muitas vezes orgulhoso. A gente precisa ser convencido do nosso erro. Porque já dizia o salmista, quem pode entender os seus próprios erros? Que às vezes a gente está trilhando caminhos, outro provérbio, que parece ser bom, mas o final deles é a morte, a destruição. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é morte e destruição. Então, queridos, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne dentro de nós, obediente. E dessa forma nós podemos desfrutar, porque os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E nessa tradução é filhos maduros, ruiós, não apenas filhos gerados, imaturos,
Bebezinho não. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aleluia. Então, irmãos, ser guiado pelo Espírito é tudo que precisamos. Eu estava orando aqui pelo Gabriel e o Senhor saltou para eu poder interceder por ele sobre isso. Senhor, que ele te escute, que ele procure a tua vontade, que ele te obedeça naquilo que o Senhor instruir, que ele pergunte ao Senhor o que ele vai fazer da vida dele. Porque, irmãos, quando nós fazemos isso, o Senhor, ele é bom e misericordioso para conosco, para nos guiar aonde nós precisamos ir. Amém? Nós seremos aquilo que o Espírito Santo desejou que sejamos. Amém? Você será, receba isso em nome de Jesus, o homem que Deus sonhou, a mulher que Deus sonhou. E isso só vai acontecer se você for guiado pelo Espírito. E muitas das vezes, esse ser guiado pelo Espírito não é mar de rosa, é confronto. Jesus acabou de ser batizado, o que aconteceu? Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. 40 dias em jejum, mortificando a sua carne. Ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado. Por quê? Nada mais agora poderia impedir o ministério de Jesus, que ele estava cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente estava conversando, né, Jonas? Para desenvolver o fruto do Espírito, muitas das vezes o Senhor nos coloca numa situação oposta. Como que nós vamos exercer misericórdia se não tem ninguém para a gente exercer? Como que a gente vai amar alguém que nos ama? Isso é muito fácil, falar com quem fala com a gente, beleza. Agora, quando vem alguém que puxa o nosso pé, que nos persegue, que fala mal com a gente, e aí que vai desenvolver realmente o fruto do Espírito Santo. Então, uma das coisas que nós precisamos estar vigilantes, se você está sendo afrontado em alguma área, é porque Deus está querendo tratar justamente essa área para você frutificar para Ele e ser guiado pelo Espírito. Porque uma vez que você vencer essa batalha, irmão, você vai desfrutar de coisas maiores. Você vai desfrutar de bênçãos maiores da parte de Deus. Porque o reino de Deus é por confiança. Ele vai dando corda para a gente e ao mesmo tempo falando: filho, estou aqui. Deixa eu te guiar, pergunte para mim, fale para mim, abre o seu coração, rasgue teu coração. E aí, irmão, quando nós conseguimos avançar, o Senhor vai nos colocar em lugares de honra. Isso não é soberba, irmão, é promessa de Deus. É promessa de Deus. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E o Senhor, Ele vai nos colocar em lugares que Ele possa confiar. E mesmo assim, quando estivermos nesse lugar, continue sendo guiado por Deus, pelo Espírito, para que isso não seja novamente visitado uma tentação e você caia em escândalo. E é o que muitos hoje têm caído, e é um ponto de vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas, terão comichões nos ouvidos, distorcer a palavra do Senhor. E você vê quase todo dia uma heresia pior que a outra, uma banalização da fé. E onde estão os remanescentes? Onde estão? E por fim, a manifestação do Espírito, completando aqui os 7, é o distribuidor de dons. A unção que vem do Espírito. O maior dom que nós podemos ter, qual é? Vamos lá, crente. Qual é o maior dom que você já recebeu? A salvação.
Amém. É um presente de Deus. É um presente, não tem nada a ver com o que você merece. Mas quando você crê, o Espírito te leva a participar dessa graça que nos foi dada. E é o maior presente impagável, a salvação. Só que esse é o primeiro ponto de acesso. Com a salvação, o Senhor lhe derrama dons especiais sobre cada um para cooperar com o reino. Você tem um dom especial, Stephanie, que Deus deu para cooperar onde você está inserida para frutificar. O Jonas tem um dom especial da parte de Deus para frutificar onde você foi plantado, inserido. Amém, irmão? A Edna da mesma forma. Então, querido, dessa mesma forma, o Espírito Santo está nos ungindo aquele que crê, para que juntos possamos romper, frutificar. Não é uma disputa, agora eu estou cantando melhor que você, ou você está cantando... Não, irmão, para! Aqui é um corpo bem ajustado, aqui a gente se ajuda. Amém? A gente se ama. E o amor, ele não é invejoso, ele não busca o seu próprio interesse. Irmão, é meu prazer ver alguém rompendo com Deus, sendo habilitado por Deus para exercer ministérios. Eu tenho paixão por isso, irmão. Da mesma forma que o nosso pastor Tony tem. O quanto ele investiu, o quanto ele teve paciência com a gente cabeça dura, disse, não. E ele foi amando, foi esperando a gente entender. E hoje nós estamos nessa obra que é do Senhor, obedecendo o nome do Senhor. Então, querido, voltando a esse texto de Apocalipse 3, essa igreja, ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. Aparentemente estava tudo tranquilo, estava tudo bem, mas é justamente a ausência do Espírito Santo que nos deixa mortos. Oh, querido, quando Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? Diga para mim. O Espírito Santo levantou Jesus dentre os mortos. E o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos está conosco, está aí. Aleluia! Porque sem o Espírito Santo não temos vida, não temos movimentação. E somente pelo Espírito podemos receber a purificação que Ele vai trabalhar em nós a fim de nos arrependermos. Não existe arrependimento sem o Espírito Santo. Não existe salvação sem o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. Aleluia. É a própria presença de Jesus dentro de nós, a esperança da glória, é aquilo que nos mantém. E essa palavra é muito fácil de ser ouvida, mas é uma ordem: desperte, fortaleça o pouco que resta. Eu vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Aqui ele está tocando num assunto muito interessante. Porque você já fez alguma coisa fingindo que está satisfeito? Você já fez algo assim? Na sua casa, no seu trabalho? Eu estou fazendo obrigado aqui. Eu estou fazendo, mas não tenho prazer naquilo que eu estou fazendo.
E assim irmão, quando a gente está fazendo coisas para Deus, sem o Espírito Santo, as nossas ações passam a desagradar a Deus. Quer ver um exemplo? Qual era a forma de Deus perdoar o povo no Antigo Testamento? Aceitar o povo ali para manter a aliança, recebendo os sacrifícios de animais, porque o sangue precisaria ser derramado. Então, a pessoa vinha, trazia o sacrifício, imolava e estava tudo certo. Aí chegou um ponto, irmão, que Deus falou assim: para, não quero receber mais não. Porque diz, já deu para mim. Vocês oferecem o sacrifício, mas eu não vou aceitar mais, porque não há arrependimento verdadeiro. Jesus falou a mesma coisa com os escribas e fariseus: vocês honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe. E isso é um perigo, irmão, para qualquer cristão, de achar que está bem e não está, de achar que está vivo, mas é um zumbi. A palavra é desperta antes que seja tarde. Fortaleça o pouco que resta. Irmão, junta os cacos. Tem uma canção assim, tá difícil, se arrasta, cara. Não consegue orar, não ora, né? Não dá para cantar, não canta, se arrasta. Mas a palavra de Deus é: descansa nele, mas desperta. Nós precisamos despertar para o Espírito, porque às vezes a gente entende ao contrário. O descanso é: não quero ir mesmo para a igreja, estou tranquilo, não, aqui a minha dor está doendo para caramba e a minha tristeza, então eu não vou mais, eu preciso descansar, eu estou descansando em Deus. Não, querido, é agora que você tem que ir para dentro de Deus, é agora que você tem que buscar ao Senhor, é agora que você precisa pedir ajuda aos teus irmãos, aos teus líderes, para abençoar a tua vida. Entende? Não é tempo de retroceder e de parar, não, é despertar. Aleluia. E aí existe uma promessa para aquele que dá ouvido ao Espírito Santo, aquele que prova das manifestações do Espírito. Qual é a promessa? A promessa é ser vestido de branco. Olha isso, preste atenção. Versículo 4. Olha isso, irmão. Antes no versículo 3, tem algo aqui muito importante que eu queria falar. Arrependa-se. Lembre-se daquilo que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarra-se isso com firmeza. Agarra-se à palavra, agarra-se à fé, agarra-se à palavra de Deus. Agarra com firmeza, porque é através dela que você vai provar dessas manifestações, vai se arrepender e vai se despertar no nome de Jesus. Mas se não acontecer isso, ele virá como um ladrão. Nós sabemos que a volta do Senhor está muito perto, e ela será uma surpresa, como um ladrão para aquele que não estiver vigiando, preparado. E qual é essa preparação, irmão? É pelo Espírito, amém? Pelo Espírito de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, pelo Espírito. E aí eu começo a entender que só eu obedecer sem o Espírito, eu vou voltar à religião. Eu vou começar a praticar coisas que vão estar certas, mas sem vida. É isso, irmão, no nome de Jesus, entenda? No nome de Jesus. Então eu agora vou praticar os mandamentos de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu vou abrir a minha boca em unção, aleluia,
Eu vou tocar no meu irmão pelo Espírito, eu vou orar pelo Espírito, eu vou adorar em Espírito, aleluia. Você entende? Glória a Deus. O Senhor, Ele virá e nós vamos estar esperando Ele. Nós não seremos pegos de surpresa, nós não seremos pegos como um ladrão, nós estaremos preparados, aleluia. Então esse vitorioso, versículo 4, tem alguns entre vocês que não mancharam suas roupas com mal, eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Irmãos, Jesus está falando: os que não se contaminaram com o mal receberão vestes brancas, e eles andarão comigo. Irmão, que privilégio é esse? A gente chegar lá no reino, na cidade celestial, e nós andarmos lado a lado com Jesus, e Jesus, no bom sentido da palavra, ficar orgulhoso: cara, ó, vocês venceram o mal, vocês purificaram suas vestes, e agora eu tenho o prazer de andar com vocês, e eu vou fazer o seguinte: eu jamais vou apagar o seu nome do livro da vida, e eu vou confirmar isso diante de meu Pai e de seus anjos. Você já andou com alguém? Eu tive muito exemplo do pastor Tony, né? Eu chegava em algum lugar, né, assim, ó, esse aqui é o pastor Tony, meu pastor. Irmão, é um nível especial, né? A gente foi lá na igrejinha em Poço Gordo, e aí, esse aqui é o Paulo, esse aqui é a Érica, esse aqui é o Gabriel. Pessoas que estão andando com a gente. Pensa no orgulho, pensa no prazer de Jesus virar assim: ó Pai, ó anjos, essa aqui é a Edna, ó, ela venceu. Ó, essa aqui é a Stephanie, eles estão andando comigo. Irmãos, é um prazer, para nós, imensurável. Mas Jesus ter prazer em nós, cá para nós, né, irmão? É muita glória, é muita honra. E eu quero encerrar essa mensagem te encorajando a buscar mais o Espírito Santo, a purificar ainda mais a nossa vida, as nossas vestes, trocar as nossas vestes por vestes de louvor. A veste, ela diz muito quem nós somos, né? A sua característica, se é despojado, se é mais conservador, né, Paulo? Se é mais, né, garotão, se é mais senhor, e por aí vai. As vestes, ela tem um significado especial. E quando você olha alguém, você está testemunhando daquilo que você carrega consigo, certo? Então, da mesma forma, o Senhor traz esse simbolismo de purificar as nossas vestes. O branco é pureza, é santidade. E ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como carmesim ou escarlate, o Senhor é poderoso para purificar e nos tornar mais alvos, mais brancos do que a neve. Aleluia. Há perdão para nós quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e nos arrependemos pelo Espírito. Mas eu já falei, sem o Espírito não dá. Não tem como. Senhor, me arrependo, e se o Espírito Santo não te convencer, se ele não te instruir, se você não aceitar a verdade, se ele não te consolar, se ele não interceder por você,
se Ele não te guiar, se Ele não te ungir, é tudo sobre Ele, aleluia. E eu vou correndo para Ele, eu quero Ele, mais do que tudo. E é tão interessante, eu li um livro, Os Caçadores de Deus, não sei se você conhece, se você tiver acesso, busque lá na livraria, que é interessantíssimo. E o autor, que eu não me recordo agora quem escreveu, perdão, ele brincava muito com a sua filhinha. E brincava de pega-pega. E ele deu esse exemplo, porque ele já grande, a sua filhinha ainda com as perninhas pequenininhas, não conseguia alcançar o pai. Mas no momento em que a filha parou assim, pai, por favor, deixa eu te pegar. Que agora ele saía correndo atrás da filha para alcançar e abraçar. Que sejamos assim. Às vezes a gente sai correndo atrás de Deus e parece que Deus está muito longe. Mas cara, se humilhe, se quebrante. Por favor, Senhor, deixa eu te pegar, deixa eu te tocar, deixa eu te sentir. Tem misericórdia de mim. Queridos, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele não resiste. Ele não resiste. Um outro exemplo desse livro é quando ele leva a sua filhinha para brincar no parque e deixou a filha à vontade, né? A gente faz isso, né? Vai brincar, filho, vai lá, mete o pé na jaca. E aí, na brincadeira da filha, ela gostou muito da caixinha de areia e estava lá brincando e tal. Então ele decide, eu vou comprar um sorvetinho para minha filha. Mas quando ele comprou o sorvete e se aproximou, a sua filha estava cheia de areia, com a boca cheia de areia, as mãos cheias de areia. E aí ele faz, né, essa figura muito interessante. Uma parte que eu queria adoçar, que eu queria trazer ainda um prazer, eu não pude fazer porque ela estava suja. Então eu tive que abrir mão do sorvete, lavar ela para comprar um outro sorvete. E esse é o processo de Deus. Muitas vezes Deus vem para nos abençoar com aquele sorvetão de 3 bolas e a gente está sujo, impossibilitado de desfrutar. Então o pai deixa o sorvete, se pede, né? E começa o processo de purificação. Então, irmãos, a gente precisa dizer não ao pecado, dizer não às heresias, discernir os tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis, sim, mas não dá para ficar, ó vida, ó céus, ó azar. Não dá para ficar, cara, no marasmo. Não, agora eu quero descanso, eu quero sentar no meu sofá e só cruzar as pernas. Não, cara, é tempo de buscarmos ainda mais o Senhor. É tempo de reposicionar. Sermos cheios do Espírito Santo. O mal não está brincando de ser mal, não é verdade? Nós cantamos aqui, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros, dos filhos cheios do Espírito Santo, aleluia. E eu quero os 7 Espíritos de Deus, aleluia. Se coloca de pé, por favor.